Pronto. Então, vamos lá. Questão número 18. Boa noite, boa noite. Boa noite, primeiramente, para todo mundo. Então, vamos embora terminar essa parte de divisão proporcional que vem caindo bastante na prova do Enem, principalmente, né? Então, vamos ver aí. Questão 18 diz o seguinte. A distribuição... Já botei para gravar. Cadê? Quem está entrando? A distribuição de 25 cadeiras de um conselho de uma universidade é, num primeiro momento, feita de forma proporcional ao número de alunos em cada uma delas. Beleza? Quando ocorre nos cálculos para a distribuição um número não inteiro, este é arredondado para menos, adotando-se posteriormente critérios adicionais para a distribuição das vagas que sobram. Num determinado ano, havia 7.000 alunos na Universidade A, 12.000 na Universidade B e 3.000 na Universidade C. Certo? Assinale a distribuição de cadeiras do Conselho para as universidades ABC. Gente, então vejam só. A gente tem aí 25 cadeiras para distribuir para 3 universidades. Onde a gente vai distribuir proporcionalmente, né? 7.000 para A, 12.000 para B e 3.000 para C. Bom, e diz que vai ser de forma proporcional. Quando a gente fala que é de forma proporcional, está embutido aí que seria de maneira diretamente proporcional. Claro, galerinha? Então, vamos ver como é que vai ser isso daí. Então, preste atenção. A quantidade de cadeiras que vai para a Universidade A, mais a quantidade de cadeiras que vai para a Universidade B, e mais o número de cadeiras que vai para a Universidade C, tem que dar 25. E aí, vem, o número de cadeiras é proporcional ao número de alunos. Então, seria proporcional a 7.000, 12.000 e 3.000. Mas vem comigo, vem comigo. Proporcional a 7.000, 12.000 e 3.000 seria a mesma coisa que ser proporcional a 7, a 12 e a 3. Tá joia? Então, o que é que a gente monta agora com isso? A quantidade de cadeiras que vai para a Universidade A está para 7, assim como a quantidade de cadeiras da Universidade B está para 12, assim como o número de cadeiras da Universidade C estará para 3. E está aí montado o nosso sisteminha. Lembrando que quando ocorre um número não inteiro, é arredondado para menos. Joia? Vamos lá? E aí, qual é a propriedade das proporções múltiplas? Vamos lá? O que é que a gente aprendeu para a gente resolver isso daí? Em uma série de razões iguais, cada antecedente estará para o seu consequente. Então, A está para 7, assim como B está para 12, assim como C está para 3. E estará na mesma proporção, na mesma razão, a soma dos antecedentes para a soma dos consequentes. Clebinho, eu coloquei 7.000, 12.000 e 3.000. Tá certo também, né, gente? Tá no mesmo, tá? Então, tanto faz você botar 7, 12, 13, como botar 7.000, 12.000 e 3.000. Não tem problema nenhum. E agora, vê só o que é que acontece. Quanto é a soma desses três aí, gente? Quanto é a soma do que vai receber a Universidade A B e a C? Bora. As três juntas recebem 25. E esse 25 estará para 22. Beleza? Logo, o que é que acontece? Portanto, deixa eu botar para cá. Logo, o que é que vai acontecer, pessoal? A sobre 7 é igual a B sobre 12, que é igual a C sobre 3, que é igual a isso daqui, que é igual a 25 sobre 22, não é isso? Então, o que é que vai acontecer? A sobre 7 vai ser igual a 25 sobre 22, assim como B sobre 12 vai ser igual a 25 sobre 22, assim como C sobre 3 também será igual a 25 sobre 22. Tá claro essa história de divisão proporcional? Ninguém erra mais não, né? E sabe que isso daí cai bastante lá na prova do Enem. Massa? Bom, e aqui ficaria 22A igual a 7 vezes 25,
Me ajuda aí. 7 vezes 25 dá quanto? 7 vezes 25 dá 175. E aí, portanto, esse A ficaria 175 dividido por 22. Isso daí dá 7,95 aproximado. Vamos lá. Aqui para B, ficaria 22B igual a 25 vezes 12, que daria aí 300. E aí, para encontrar o B, seria pegar 300 e dividir por 22, encontrando aí aproximado 13,6. E aqui para o C, pessoal, 22C, 25 vezes 3, 75. Se a gente dividir 75 por 22, eu teria aí aproximado 3,4. Tá? Agora vejam o que ele diz. É tudo aproximado para menos. Se é aproximado para menos, qual é a distribuição de cadeiras no conselho para essas três universidades? Bora, para a Universidade A, seriam 7 cadeiras. Vejam, tudo arredondando para menos. O B, 13 cadeiras. E o C, 3 cadeiras. Massa? 7, 13 e 3 ficaria lá na letrinha B de bola. Alguma dúvida, gente, nessa questão 18? De boa, tranquilo, todo mundo? Vamos embora adiante. Vamos lá que hoje a gente vai para a regrinha de 3 também. E aí até terminar essa ficha 3 e talvez começar a 4, tá? Vejam que vocês têm muitas questões aí, viu, gente? Questões para passar um bom tempo. Beleza? Posso seguir? Vamos lá. Quem perdeu alguma aula está conseguindo assistir lá pelo YouTube, gente? Se tiver alguma aula que vocês estejam faltando ainda assistir, me digam, que eu vou ver se essa semana eu tiro lá essas aulas do YouTube. Deixo só a da semana. Beleza? E quem perdeu, né? Quem perdeu um pedacinho, quem cochilou, quem chegou um pouquinho depois, tem lá no YouTube as aulas que a gente teve para vocês assistirem, tá? Vamos lá. Questão 19. Um prêmio de 390 foi distribuído entre duas pessoas em partes que são. Agora a questão está tratando de partes inversamente proporcionais à quantidade de faltas que cada um teve em seu trabalho. A pessoa A teve 2 faltas, enquanto a pessoa B teve 8 faltas. Qual é a parte que cabe a cada uma dessas pessoas? Vê só. Quando a gente vai fazer uma divisão, pessoal, de forma em partes inversamente proporcionais, uma dica que eu dei para vocês pensarem foi o seguinte: entendam que fazer em partes inversamente proporcionais é a mesma coisa que fazer diretamente proporcional ao inverso dos valores. Como assim fazer diretamente proporcional? É a mesma coisa de fazer diretamente proporcional ao inverso. Se liga aí como é que a gente vai fazer essa questão. Um prêmio é para dividir para quantas pessoas? Para 2 pessoas. Um prêmio de R$ 390. Então, acompanha comigo. A pessoa A mais a pessoa B, juntas receberão R$ 390. Joia? Isso é o que as duas recebem. A mais B, 390. Só que essa divisão vai ser de maneira inversamente proporcional ao número de faltas. Então, acompanha comigo. A pessoa A teve 2 faltas, a pessoa B teve 8 faltas. Então, olha lá. O que a pessoa A vai receber está para quem? Está para o inverso de 2. Assim como o que a pessoa B vai receber está para o inverso de 8. Olha como é o sisteminha que a gente vai montar. Se ligou? Então, o que a pessoa A recebe está para o inverso de 2, assim como o que a pessoa B vai receber está para o inverso de 8. E esse segredo, gente, para a gente resolver divisão inversamente proporcional, é massa, sabe por quê? Porque daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um exemplo, que é raro de acontecer, mas eu vou mostrar, que às vezes a gente tem que pegar uma questão e fazer de maneira diretamente e inversamente proporcional ao mesmo tempo. Não é uma coisa que a gente espera, mas
A gente tem que saber, né? Aqui não é saber de tudo. Então, vamos lá. Para mim, como é que eu vou fazer aqui? Posso fazer a mesma coisa, né? Mesma coisa que eu fiz nas outras. Propriedade fundamental da série de razões iguais. Se A está para um meio, assim como B está para um oitavo, estará na mesma proporção A mais B para quem? Um meio mais um oitavo. Não é não? Só que A mais B a gente já tem lá de cima, que é 390. E um meio mais um oitavo, o mínimo dá 8. 8 por 2 dá 4, vezes 1 fica 4. 8 por 8 dá 1. Então, 390 sobre 5 oitavos. Divisãozinha de frações. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, né? E se a gente pegar 390 e dividir por 5 aí, ó, 390 por 5, quanto é que vai dar se eu simplificar? 78. E aqui sobra 1. E 78 vezes 8, a gente vai encontrar 624. Vejam que é a mesma coisa. Clebinho não mudou nada, só mudou em que você vem colocar os valores diretos, você vai colocar os valores inversos, tá? Logo, o que é que vai acontecer? Vem comigo, bora. A sobre 1/2 é igual a isso, que 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 é igual a 624. Isso é igual a 624. Assim como B sobre 1 oitavo, vou botar aqui embaixo, B sobre 1 oitavo, também é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a 624. Daí, quem é esse A? Esse 1/2 está dividindo, passa para lá multiplicando, então A vai ser meio de 624, que a gente encontra A igual a quanto, pessoal? A igual a 312. E o B vai ser quanto? 1 oitavo de 624. Não é isso? E 1 oitavo de 624, a gente vai encontrar 78. Então, qual parte cabe a cada uma das pessoas? A pessoa que teve 2 faltas receberá R$ 312, e a pessoa que teve 8 faltas receberá R$ 78. Tá de boa? Tranquilo? Se tiver dúvida, vão dizendo aí, vão dizendo aí, vão dizendo aí, vão dando okzinho. Vamos embora adiante. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Perguntaram hoje no privado aqui, Clebinho, vai ter lockdown, como é que vai ser a gente? Muda nada, né, gente? A gente aqui não muda nada, segue o baile. Segue o baile, segue o baile. Beleza? Não muda absolutamente nada. A gente só continua do mesmo jeitinho. Independente de lockdown ou não, eu acho que essa dinâmica que a gente escolheu de ficar online, na isolada, acho que já ajudou, né? Vamos embora. Questão 20, rapidinho. Dividir quanto, gente? 240 em 3 parcelas inversamente proporcionais aos números 2, 10 e 5. Vem cá rapidinho. Vou fazer rapidinho. Se tiver dúvida, vocês me digam. Então, vou dividir em 3 parcelas, que é 240. Então, as 3 parcelas juntas já somam 240, só que são inversamente proporcionais a 2, 10 e 5. Então, o A está para quem, gente? 1/2. Assim como o B estará para quem? 1/10. Assim como o C estará para quem? 1/5. Joia? De boa aí essa montagem. Agora, pessoal, é claro que isso não é a única maneira de fazer, tá? Você pode fazer também mexendo com outras coisas, tá? Mas como a gente começou fazendo assim, pode seguir assim e aí dá tudo certo. Vamos lá. A para um meio, B para 1/10, C para 1/5. Então, A mais B mais C estará na mesma razão de quem? 1/2 mais 1/10 mais 1/5. Ó, A mais B mais C é 240. Aqui embaixo, o mínimo dá 10, né? 10 por 2, 5 vezes 1, 5. 10 por 10, 1. 10 por 5, 2.
Se é muito rápido, digo aí, viu? Se é muito rápido, diga aí, porque é repetição. Repete a primeira, multiplica aqui pelo inverso da segunda, que ficaria 10 sobre 8. 240 por 8 dá 30. 30 vezes 10 dá 300. E aí, se dá 300, logo, o que é que vai acontecer, pessoal? A dividido por 1 meio vai ter que dar 300. B dividido por 1 décimo vai ter que dar 300. E a terceira parte dividido por 1 quinto também vai ter que dar 300. Joia? E aí, portanto, o A vai ser 1 meio de 300. Então, a primeira parte fica sendo 150, que é a inversamente proporcional com 2. O B fica sendo 1 décimo de 300, que dá B igual a 30. Ou seja, é um inversamente proporcional com 10. E o C vai ser 1 quinto de 300. 1 quinto de 300, que fica C igual a 60, né? Joia? E aí, ficou de boa essa questão de 2? Vai dando okzinho aí no chat, gente. Cadê o okzinho? Cadê o okzinho? Cadê o okzinho de vocês aí no chat ou pelo WhatsApp? Quem não gosta de falar no chat, manda pelo WhatsApp também. Vamos embora. Agora, se for usar o WhatsApp, não vai olhar outras coisas não, pelo amor de Deus. Porque tente, vou mandar um okzinho pelo chat. Aí ou pelo WhatsApp, aparece um grupo, não. Só boto pelo WhatsApp se for só para responder para mim. Beleza? Bom, então a gente já sabe, tudo certo, massa. Então acredito que a gente já sabe, tá? Boa, agora sim melhorou. Agora melhorou. A gente já sabe dividir diretamente, já sabe dividir inversamente proporcional. Vamos ver o que acontece se a gente tivesse uma situação que precisasse dividir ao mesmo tempo em parcelas que sejam diretamente proporcionais a uma parte e ao mesmo tempo inversamente proporcional a outra parte. Vamos lá, segue o baile. Como é que a gente faz aí se for diretamente e inversamente proporcional? Preste atenção como é que é fácil isso daqui. Preste atenção. Dica para vocês. Vocês entenderam que ser inversamente proporcional é a mesma coisa que ser diretamente proporcional aos valores invertidos? Não é a mesma coisa? Dizer que algo é inversamente proporcional a 4, dizer que é inversamente proporcional a 4, é a mesma coisa que falar que vai ser diretamente a 1/4. Pensando nisso, você consegue aí tranquilamente resolver um probleminha se for diretamente inversamente proporcional ao mesmo tempo. Vê esse exemplo daí, olha lá. Dividir 135 em partes diretamente proporcionais a 5/4, 6 e 4. Vamos lá? Dividir 135 em partes diretamente a 5/4, 6 e 4 e, ao mesmo tempo, inversamente proporcionais a 5/4, 3 e 2. Como é que a gente vai proceder? Então, preste atenção. B, vou fazer essa mesma leitura usando raciocínio comigo. Vê se vocês acompanham esse raciocínio que eu vou dizer agora. Se liga aí no texto. Dividir 135 em partes diretamente proporcionais a 5/4, 6 e 4 e, ao mesmo tempo, diretamente proporcionais a 4/5, 1/3 e 1/2. Então, é dividir diretamente proporcional a 5/4, 6 e 4 e, ao mesmo tempo, diretamente proporcional a 4/5, 1/3 e 1/2. Joia? E aí você vem para o seguinte, se o número tem que ser diretamente proporcional a 5/4 e ao mesmo tempo diretamente proporcional a 4/5, a segunda parte tem que ser diretamente proporcional a 6 e ao mesmo tempo diretamente proporcional a 1/3, ao mesmo tempo diretamente proporcional a 1/3, tá? E a terceira parte diretamente proporcional a 4 e, ao mesmo tempo, diretamente proporcional ao inverso de 2. Se ligaram? Então, meu raciocínio é muito nessa parte daqui que vocês estão vendo, muito disso daqui. É fazer diretamente proporcional a esses carinhas
e, ao mesmo tempo, diretamente proporcional aos outros valores. E esse I é só substituir por 1 vezes. Então, a primeira parcela, a primeira parte, tem que ser diretamente proporcional a 5/4 e 4/5. Segunda parte, diretamente proporcional a 6 e a 1/3. Terceira parte, diretamente proporcional a 4 e a 1/2. Ou seja, em vez de pensar assim em várias partes, é a mesma coisa que você pensar em quê? Que eu tenho que dividir 135 em partes diretamente proporcionais a 1, a 2 e a 2. Então, a gente vai dividir 135 em partes diretamente proporcionais a 1, 2 e 2, e isso a gente já sabe. Como é que eu faço? As três parcelas juntas tem que dar 135, e a primeira está para 1, assim como a segunda está para 2, assim como a terceira estará para 2. E aí esse sisteminha já vem para cá, né? A mais B mais C, 1 mais 2 mais 2, 135 por 5 dá 27, e você consegue concluir. Ficou claro? Joia ou não, joia ou não, joia ou não, joia ou não, galerinha? De boa? Então, não é algo comum cair de forma que seja diretamente e inversamente proporcional ao mesmo tempo. Mas vai lá, ninguém sabe o que, é que pode acontecer, né? No Enem, mais para Enem, né? Esse assunto é mais cara do Enem. Fabinho e SSA. Se a gente tiver nos conteúdos que caem no SSA 3, a gente também vai estar falando dele mais, né? A matemática básica sempre tem, né, uma questãozinha, né, gente? Sempre tem uma questãozinha. Beleza? Alguma dúvida nisso? Vamos adiante. Posso passar? Então, finalmente, esse assuntozinho que vocês gostam tanto, né, que é a regra de 3, que é algo que a gente vê desde lá do ensino fundamental, né? Regra 3. Diga uma coisa, me responda aí no chatzinho. Vocês, quando estudaram regra de 3, lá no fundamental, vocês estudavam assim, escreviam as grandezas e colocavam as setinhas. Vocês usavam esse negócio dessas setinhas assim ou não? Usavam? Esse foi o processo que vocês aprenderam? Escrever aqui uma grandeza, outra grandeza e botar umas setinhas. Foi assim? Por que eu estou perguntando isso? Porque isso não é um método único de resolução de regra de 3. Você pode resolver no regra de 3 passo a passo. Dá um trabalho monstruoso, mas a gente também pode fazer regra de 3 passo a passo. Fazendo um por um, reduzindo. Só vi uma pessoa respondendo aqui, que foi quem respondeu. Só respondeu Lulu. Cadê o restante? Foi assim que vocês aprenderam, todo mundo foi para o negócio de setinha, porque se for, eu vou continuar com as setinhas com vocês. Se não fosse, eu ia fazer de outro jeito. Então, vamos lá. O que é a regra de 3, gente? A regra de 3 nada mais é, deixa eu ver quem mais me disse aqui. Alan também setinha, Malu também setinha. Beleza, cadê Camila, Edmar, Lucas, João Pedro, Luana, Luizinho 2, Iago e Maísa aprenderam também pela história das setinhas, setinha para cima, para baixo. Foi assim mesmo. Então, se foi assim, a gente vai continuar. Beleza, todo mundo sim, né? Isso, então ótimo. Então fica mais fácil para a gente trabalhar no mesmo padrão. Então, vê só, como eu disse, existem outros processos? Existem, mas eu não vou complicar a cabeça de você. Até porque terceiro ano é para descomplicar, né? Não complicar. Então, vem. Então, o que é a regra de 3? A regra de 3 nada mais é do que um processo, um método, de maneira prática, para você comparar várias grandezas ao mesmo tempo. Só isso. A gente já falou de grandeza, no comecinho de grandezas proporcionais, tanto direta quanto inversamente. Já discutimos grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais. E a regra de 3 é só para você, digamos assim, um algoritmo, uma receitinha de bolo, um métodozinho prático, para que a gente possa organizar várias grandezas e, a partir daí, fazer as devidas comparações. Joia?
E aí existem dois tipos de regra de três: a simples e a composta. Clebinho, qual é a diferença da regra simples para a regra de três composta? A diferença é que na regra de três simples, a gente tem apenas duas grandezas. Então, na regra de três simples, a gente tem apenas duas grandezas. Então, você só compara duas grandezas. Então, você constrói aí uma tabelinha organizada, né? Escreve as grandezas, bota lá os valores que se quer, né? Tudo bonitinho, organizado, linha, coluna, tudo bonitinho, certo? Esse é o processo. Arruma. Uma coisa que eu vejo muita gente errando em regra de três, sabe o que é? Montar e querer fazer conta logo. Não, eu tenho que me ligar que primeiro eu organizo, boto as grandezas organizadas, e depois que eu coloco as grandezas organizadas, eu preciso sempre, antes de mais nada, discutir se as grandezas que eu estiver trabalhando, se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vou até botar um marca-texto aqui, porque isso aqui é tão importante, que é o que mais a gente esquece. Você monta, você organiza a sua tabelinha bem bonitinha e tal, organiza a tabelinha, e depois que você organiza a tabelinha, você, antes de montar a equação, você precisa analisar se as grandezas são diretamente ou se elas são inversamente proporcionais. Tá joia? E depois você monta a equação e resolve. Lembrando que quando as grandezas elas forem inversamente proporcionais na hora de montar a equação, eu vou inverter. Beleza? Agora, vamos ter algumas questões também que eu vou fazer na lógica, tá, gente? Na verdade, regra de três é um procedimento lógico, tá? Então, a simples é quando tem apenas duas grandezas. E quando é que essa regra de três será uma regra de três composta? Composta vai ser, deixa eu botar logo o exemplo da simples, tá? A composta vai ser quando eu tiver três ou mais grandezas, tá? Então, a simples, duas grandezazinhas. Vamos ver um exemplo, daqui a pouco a gente fala rapidinho da composta. Vamos pegar logo esse exemplo daí. Ó, exemplo tem o seguinte: se 8 metros de tecido custam R$ 156, qual seria o preço de 12 metros do mesmo tecido? É claro que para resolver essa questão, eu acredito que nem regra de três vocês iriam montar, vocês já fariam isso direto, né? Mas esse fazer direto é uma regra de três. Ainda assim, Kleber, eu vou fazer, eu não montei assim não, já fiz direto. Aí se você olhar para pensar mesmo, esse direto que você está fazendo é uma regra de três, né, gente? Mas tome cuidado. Se for inversamente, você não pode errar, não. Então, como é que eu posso montar? Tecido, metros. Então, tecido, metro. Se tivesse um exemplo desse, eu acredito que vocês nem iam escrever isso, né? Já ia fazer o quê? 8 metros está para R$ 156, 12 metros. Tá? Acho que a gente monta até assim, né? Acho que vocês montam assim, né? 8, 156, 12 vai para X, né? Coloca aqui metros e coloca aqui o preço. Não é assim que a gente monta até direto, né? Não é não? Mas vejam, essa regra de três, a massa está beleza porque as grandezas são diretamente proporcionais. E como é que essa setinha que a gente coloca aqui? Essa setinha é só o seguinte, gente. Essa setinha é só para a gente verificar assim, vê como é essa história da setinha. A setinha, ela é assim. Qual é o procedimento padrão? Qual é o algoritmo que a gente faz para montar a regra de três? O raciocínio é assim. Primeiro, você vai escrever as grandezas, tá? Primeiro você escreve as grandezas. Aí eu escrevi as grandezas aí. Quais são as grandezas? Claro que esse exemplo é muito simples, né, gente? Estou pensando assim, mais geral. Quais são as grandezas? Grandeza tecido, grandeza preço. Aí monto. 8 metros de tecido se gasta R$ 156. 12 metros de tecido gastaria X. E aí, depois que eu monto isso, eu preciso discutir se as grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais. E como é que eu faço isso? Eu começo colocando uma setinha na grandeza que tem um valor desconhecido. Então, com regra de três simples, é muito mais simples.
mas eu tenho que entender que eu vou ter regra de 3 composta. Então, esse processo que eu já estou falando para vocês é quando a gente tiver regra de 3 composta também. Então, se liga. Ó, 12 metros de tecido, R$ 150, 12x. Aí, boto uma setinha aqui, no que tem um valor desconhecido. No caso, eu coloquei uma setinha aqui. Clebinho, essa setinha no valor desconhecido tem que ser para baixo ou para cima. Tanto faz. A setinha, gente, é só um referencial. Tá? Aí coloquei uma setinha aqui para baixo. E aí eu vou ter que comparar cada uma das outras grandezas que aparecerem com essa grandeza que tem um valor desconhecido, que no caso aí é o preço. Aí como é que eu monto? Acompanha comigo. Ó, meu pensamento vai ser comparando assim. 8 metros de tecido, R$ 156. Se eu quiser fazer, se eu quiser comprar mais tecido, eu vou gastar mais dinheiro ou menos dinheiro? Então, claro que isso é um pensamento tranquilo, mas é para vocês quando tiverem algumas questões mais complexas. Então, 8 metros de tecido, R$ 150. Mais tecido, mais caro vai ser. Então, essas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Então, isso significa que eu coloco a setinha na mesma posição. Então, se aqui eu coloquei para baixo, aqui eu coloco na mesma posição, só para indicar que elas são diretamente proporcionais. E aí, como é que monta a equação? Começa onde tem o x, então 156 sobre x, igual, e coloca todas as outras grandezas. Se necessário inverter, você inverte. Se tiver mais grandezas, que seria a história de regra de 3 composta, é só sair multiplicando, mas daqui a pouco eu falo de regra de 3 composta. Então, olha lá. 156 está para x, assim como 8 está para 12. Não precisa nem estar invertendo aí, né? Nem precisa, justamente porque você tem diretamente proporcional. E aí, se você multiplicar, né, ficaria 8x igual a um bocado. 156 vezes 12. 156 vezes 12 vai dar 1.872. E aí, quando eu passar 1.872 dividido por 8, você já tem aí que daria R$ 234, certo? O valor que a gente pagaria. Tá joia? Ficou claro aí essa letra A? É bem simples, né, gente? Agora vamos ver esse exemplo aqui da letra B. Olha só. Um carro a velocidade de 60 km por hora faz certo percurso em 4 horas. Se a velocidade do carro fosse 80 km por hora, em quantas horas faria o mesmo percurso? Eu vou até ser sincero com vocês. Viu? Se eu encontrasse essa questão no Enem, eu ia fazer assim. Vou rabiscar aqui. Depois vocês dizem se vocês pensam no que eu estou pensando ou não. Se um carro faz uma velocidade de 60 km por hora, faz o percurso em 4 horas, e eu sei que a velocidade, né, delta S sobre delta T, então, se a velocidade é 60, ele vai percorrer uma distância em 4 horas. Eu sei que essa distância é 240 quilômetros. Aí, se ele vai a uma velocidade de 80 quilômetros por hora, percorrer esses 240 quilômetros, é fácil perceber que o tempo que ele gastaria seria de 3 horas. Eu faria assim, eu acho. Não sei vocês, mas eu acho que eu pensaria desse jeito. Não ia nem pensar nunca em regra de 3 para fazer essa questão. Mas, um exemplo aí, né, que eu coloquei para vocês e vamos discutir. Quais são as grandezas que eu tenho? Vocês fariam assim também com velocidade média? Acho que vocês fariam. Até de cabeça, né? Faria, né? Eu escrevi aqui, mas eu acho que isso aqui dava para fazer. Isso aqui acho que dava para fazer de cabeça, né? Não dava? Dava para fazer de cabeça? Dava, não dava? Enfim. Bom, então aqui. Quais são as grandezas que a gente estaria comparando? Velocidade e tempo. Então, 60 km por hora gasta 4 horas, 80 km por hora gasta X. Coloca uma setinha aqui onde tem o X e compara a outra grandeza com ele, velocidade com tempo. E aí eu acho que é bem razoável a gente perceber que quanto maior a velocidade, menor o tempo que se gasta para fazer um determinado percurso.
Subiu a velocidade, o tempo cai. Acho que é bem tranquilo isso. Então, se aqui em tempo eu coloquei a setinha aqui para baixo, em velocidade, eu preciso inverter e colocar essa setinha lá para cima. Joia, galerinha? E aí, como é que a gente montaria a regrinha de 3? Vamos. Começa onde está o x, 4 está para x, mas vejam que a velocidade eu preciso inverter, né? Se era 60 por 80, como é inversamente proporcional, 80 por 60. Agora também, gente, é razoável que quando vocês tiverem uma questãozinha de regra de 3 simples e ela for inversamente proporcional, gente, pensa um pouquinho no resultado que você encontra, tá? Não custa nada você pensar um pouquinho no resultado que você vai encontrar, tá? Claro que se você aumentar a velocidade, o tempo que você vai gastar ele vai diminuir, né? Então isso aí é bem tranquilo, certo? Alguma dúvida nesses dois exemplos? Vamos falar de regra de 3 composta? Vamos embora? Regrinha de 3 composta? Vamos lá. Bom, ainda tem um exemplo da simples, né? Vamos fazer logo da simples. Pensei que composta estava logo aqui. Se bem que já está composta aqui no meio também, acho que eu não escrevi aqui no texto composta. Mas, enfim, a composta é a mesma ideia, só que você vai ter mais grandezas. Vamos ver? Questão 23. 20 pedreiros constroem um muro em 10 dias. O número de pedreiros que seriam necessários para fazer o mesmo serviço em 8 dias seria de quanto? Então, quais são as grandezas que eu vou ter aí? Vamos ver quais são essas grandezas? Ó, 20 pedreiros constroem um muro em 10 dias. Então, teria pedreiros. Qual é a outra grandeza? Um muro em 10 dias. Veja, você poderia até, gente, deixa eu botar menorzinho aqui, pedreiros. Você, se quisesse, ainda teria uma outra grandeza aí, que seria a quantidade de serviço, ou no caso aí, um muro. Como a questão vai colocar aí para fazer o mesmo serviço, esse muro aí poderia até ser tirado. Mas eu vou colocar aqui para você entender. O que é que a questão está dizendo? Qual foi a primeira informação que eu vou organizar? 20 pedreiros constroem um muro em 10 dias. Então, fazer assim: pedreiros, dias e muro. Vocês vão perceber que muro aqui a gente vai poder até desaparecer. Mas olha aqui comigo. Como é que seria essa primeira montagem? 20 pedreiros em 10 dias constroem um muro. Aí vem a minha pergunta. O número de pedreiros que seriam necessários, X, o número de pedreiros que seriam necessários para fazer o mesmo serviço, ou seja, para construir um muro, em 8 dias seria de quanto? Então, percebam que tem aí essa grandeza muro implícita, só que como é 1 para 1 precisa colocar, né, gente? Porque 1 sobre 1 não muda nada. Beleza? E agora a gente vai discutir justamente se as grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Mas já vou botar um muro aí na jogada para a gente começar a pensar caso a gente tivesse 3 grandezas ou mais grandezas aí. Vamos lá? Setinha começa por onde? Ora, setinha sempre começa pelo valor desconhecido. O valor desconhecido está aqui em pedreiros, então vou chegar em pedreiros e colocar uma setinha. Para cima ou para baixo? Tanto faz. Então, sei lá, coloca aqui para baixo. Poderia ser para cima, tá? Tanto faz. E aí eu vou comparar cada grandeza com essa. Então, no caso, eu vou comparar pedreiros e dias. E vem um raciocínio, vem um raciocínio. Como é que tua cabeça pensa? Tua cabeça pensa assim. Vê só, vê só. 20 pedreiros vão fazer lá o serviço em 10 dias. 20 pedreiros vão fazer o serviço em 10 dias. Massa? Então, 20 pedreiros faz o serviço em 10 dias. Se eu tivesse mais pedreiros, levariam mais dias ou menos dias?
Essa é a pergunta que tu tem que estar fazendo contigo mesmo. Se tu tens mais pedreiros, tu vai levar mais dias ou menos dias? Bora. Quanto mais pedreiros, menos dias para você construir um muro. Mais pessoas para trabalhar, menos dias são necessários. Então, se o número de pedreiros aumenta e o número de dias diminui, e vice-versa, né? Se o número de pedreiros diminui, eu levo mais dias, então isso significa que essas grandezas elas são inversamente proporcionais. Então, se a setinha está aqui para baixo, essa setinha vem aqui para contrário dessa. Se essa vem para baixo, essa aqui vai para cima. Tá? E vejam que muro, na verdade, tanto faz, se vai inverter ou não, porque um sobre um é a mesma coisa. Mas vou colocar logo aqui na jogada. Se 20 pedreiros, lá num tempo fixo, faz um muro, por exemplo. 20 pedreiros fazem um muro, se eu tivesse mais pedreiros, fariam mais que um muro. Então, pedreiros e muros são diretamente proporcional. Então, se pedreiro está aqui para baixo, muro também está para baixo. Vocês entenderam que essa história da setinha para baixo e para cima é só uma referência, é só para dizer se cada uma das grandezas, comparado com a grandeza referência, se cada uma delas vai ser diretamente ou inversamente proporcional com essa primeira. Show de bola? E aí, vamos lá, vem comigo, vamos montar aí a equaçãozinha. Como é que se monta a equação? Sempre começa onde está o x. Então, começa aqui pelo x. 20 está para x, assim como. E aí, vem para dias. Inverte ou mantém? Inverte, inverte. Se é 10 para 8, aqui vai ficar 8 para 10. Clebinho, por que eu inverti? Porque dias está inversamente proporcional com pedreiros. Então, inverto. E as outras grandezas que tivessem viriam apenas multiplicando. Mas muro, 1 sobre 1. Viram que não mudou nada a história do muro? E aí, multiplicando o meio pelos extremos, vai ficar 8x igual a 200. E a gente encontra que seriam necessários quanto? 25 pedreiros. Para fazer o mesmo serviço, só que agora em 8 dias. E o que eu digo para você raciocinar é o seguinte, né? Se 20 pedreiros constroem em 10 dias, se eu quero essa construção em menos dias, então é claro que eu tenho que aumentar o número de pedreiros. Ficou claro 23? Vamos seguir? Pode passar, galerinha. Oh, posso passar? De boa aí, todo mundo. Vamos embora aí para a próxima. Vamos passar, vamos passar, vamos passar. Questão 20 e 25. Kleber é 24. 24 para vocês fazerem em casa, né? Vocês fazerem em casa. E tirar as dúvidas comigo. Vamos lá. Hoje, no final dessa fichinha daqui, se tiver alguma dúvida, já separa aí para a gente tirar. Questão 25. Márcia viajou para a Europa levando dinheiro suficiente para passar 20 dias, certo? Para passar 20 dias. Encontrando uma amiga no avião que iria passar 24 dias, resolveu acompanhar a amiga e estender sua viagem mais 4 dias. Determine em quanto Márcia deve reduzir o seu gasto médio para passar os 24 dias. Vamos lá ver o que vai acontecer? Ó, já é uma questão mais difícil. Boa para o Enem. Então, vamos pensar. Márcia foi para a Europa, vamos ler de novo e vendo o que vai acontecer. Ela levou dinheiro suficiente para passar 20 dias. Aí, como é que tu vai pensar? Tu pode pensar. Kleber, Oi. essa questão eu posso supor um número. Exatamente, quer falar, exatamente. Leu meu pensamento, meu querido. Exatamente meu pensamento, Lu, quer falar exatamente isso. Perfeito, perfeito. Essa é exatamente a dica que eu ia dar. Se Márcia levou dinheiro, perfeito, perfeito, que eu colocou aí, para passar 20 dias, pensa comigo, como o Luca falou aí. Eu posso imaginar que ela tinha levado uma certa quantidade de dinheiro para passar os 20 dias. E aí isso está certíssimo. Para mim, eu ia pensar quanto? Sei lá, o valor que tu quisesse.
Tu podia imaginar que ela levou 10, 15, 20, 50 reais, tanto faz, beleza? Então, imaginar um valor, isso seria muito legal. Então, por exemplo, suponha que, então, eu posso começar supondo que, suponha que Márcia tenha levado, sei lá, pode botar aí em valor qualquer, tenha levado, vou botar um valor para ficar bem pequenininho, certo? Que ela tenha levado dinheiro, R$ 1 por dia. R$ 1 por dia. Então, quer botar 10, bota 10. Pronto, tanto faz. R$ 1, 10, 100, 3, 500, tanto faz. Então, suponha que Márcia tenha levado R$ 10 por dia, certo? Então, imagine que na programação dela, ela levou 10, ela tinha pensado em R$ 10 por dia. Se ela pensou em R$ 10 por dia e levou dinheiro suficiente para passar 20 dias, certo? Então, suponha que Márcia tenha levado R$ 10 por dia. Ou seja, então, ela levou quanto para a Europa? Se ela tinha levado dinheiro para passar 20 dias, então ela levou 20 dias de R$ 10, certo? Ou seja, ela levou aí R$ 200. Isso é um pensamento fantástico. Sabia? Mas se eu não quiser colocar R$ 10, quiser colocar outro valor, pode? Claro que pode. E se não quiser colocar valor, pode? Pode também, é só botar um X. Tipo, suponha que Márcia tenha levado X reais por dia. Então, ela teria levado 20X reais. Também dá no mesmo, tá? Joga valor. Se não quiser jogar valor, coloca uma letrinha, tanto faz. Aí vamos lá. Encontrando uma amiga no avião, que iria passar 24 dias, ela resolveu acompanhar a amiga e estender sua viagem mais 4 dias. E aí eu quero saber em quanto Márcia teve que reduzir seu gasto médio diário para passar os 24 dias. Então vamos lá. Foi o que aconteceu. Ela encontrou uma amiga e aí resolveram não mais passar 20 dias e passar 24 dias, certo? Então agora vamos lá. Como Márcia irá passar? Como Márcia irá passar? Olha lá. Irá passar 24 dias, certo? Ela vai passar 24 dias, mas o dinheiro que ela levou é mesmo 200. Então, como Márcia irá passar 24 dias, ela deverá gastar quanto, gente? Bora. Ela tem R$ 200 para passar 24 dias. Então, ela tem que pegar os 200 e dividir por 24. Tá? E se eu simplificar aí por 4, dá para simplificar por 8, né? Se eu simplificar por 8, fica 25 terços. Então, ela deverá gastar 25 terços reais por dia. Concordam comigo? Então, ela continua tendo os R$ 200, só que agora ela vai ter que dividir os 200 por 24 dias. Se ela vai dividir os 200 por 24 dias, em cada dia ela vai gastar 200 dividido por 24, que é 25 terços de reais por dia. Aí agora vem lá a pergunta. Determine em quanto Márcia deve reduzir o seu custo médio diário para passar os 24 dias. Certo? Só um segundinho aqui, gente. Então, vamos lá. Ela vai gastar 200 sobre 24, vai gastar 25 terços de reais por dia. Aí agora vem comigo. Quanto seria essa redução do gasto? Então, você pode fazer o seguinte. Tem mais de uma maneira de fazer. Ela tem que gastar 10 e agora ela vai gastar 25 sobre 3. 10, 25 sobre 3. Quanto ela deve reduzir esse gasto? Então, você pode ver quanto ela economizou e ver quanto isso representa em cima dos R$ 10. Ou posso ver o quanto 25 terços representa em cima de 10, ou seja, o quanto ela está gastando, quanto é que vai ser o custo diário dela, e ver essa economia.
Vamos lá ver de duas maneiras aí. Então, primeira maneira. Márcia vai ter que fazer uma economia de quanto? Presta atenção. Ela tinha quanto para gastar por dia? 10. Só que agora vai gastar quanto? 25 sobre 3. Então, se eu ia gastar 10 e agora eu vou gastar 8 e pouco, a minha economia, como é que eu calculo minha economia? Se eu tenho que gastar 10 e agora eu vou gastar 8 e pouco, minha economia é 10 menos 8 e pouco, é R$ 1 e alguma coisa. Então, ela vai ter uma economia de 10 menos 25 terços. Isso é economia. Tem R$ 10 menos 25 terços, isso é o quanto ela vai economizar. Tá claro? Todo mundo entende esse cálculo de como ela economiza? 10 tirando o que tem que gastar agora. Isso vai dar um mínimo dá 3, 30 menos 25, 5 terços. Então, ela tem uma economia de 5 terços reais por dia. Massa? Isso é a economia dela. Isso é a economia que ela vai ter em cima de 10. Só que eu quero saber, vê a pergunta, determine em quanto ela deve reduzir seu gasto. Ela vai ter que fazer uma economia de 5 terços de reais. Ou seja, isso aqui é o que ela deve economizar. É o que ela deve reduzir por dia. Se não estiver entendendo, me fale, tá, gente? A gente já está pegando umas questõezinhas mais emocionantes um pouquinho. Então, ela deve reduzir ali, certo? 5 terços de reais por dia. Mas vamos lá. Eu quero saber quanto isso representa em cima de 10. Ou seja, vamos lá. Ela deve reduzir. Agora, vamos lá fechar a nossa resposta. Ela tem que reduzir 5 terços de real em cima de 10. Ela não ia gastar 10, então ela tem que reduzir 5 terços de real, que é R$ 1,66, em cima de 10. Certo? Ela precisa reduzir 5 terços em cima de 10. E isso dá quanto? Ela vai reduzir 5 terços de real em cima de 10. Isso daria 5 sobre 30, que simplificando seria um sexto. Então, ela deve reduzir um sexto do valor diário. Então, ela deve reduzir um sexto do seu gasto diário. Tá claro? Então, vejam, já é uma questãozinha que ela dá um pouquinho de trabalho, certo? É uma questãozinha que a gente tem que pensar com mais calma, tem que ir devagarinho para não errar besteira. Questão muito boa para a prova do Enem, tá? Muito boa. Muito interessante essa questãozinha para o Enem. Ficou claro, gente? Então, uma coisa que é muito importante é você ir fazendo e sentindo a questão, né? Como eu estou fazendo aqui com vocês. Tá joia? Tá claro aí a 25 perguntas, tudo certo? Posso passar? Esqueçam de me dando um okzinho não, tá, gente? Então, dando aí para eu me ligar que vocês estão aí. Ajuda tio Crebinho, ajuda tio Crebinho. Vai dando um okzinho aí. Quem tá com fome, bota a comida aí do lado. Bota água, bota um chazinho, bota um café, bota um suco que vocês gostarem. Eu gosto sempre de chá e água. Chá e água. Aprendi a tomar chá durante a pandemia. Quer dizer, que ainda tá, né? Mas ano passado aprendi a tomar chá. Vamos lá? Olha só. O que é essa história do problema clássico das torneiras? Esse tipo de probleminha é um probleminha que cai também, certo? Problema clássico das torneiras também pode ser conhecido como probleminhas de produção versus tempo. Vou colocar aqui.
Vai aparecer regra 3 composta agora. Pensei que eu tinha esquecido de colocar, mas esqueci. Não. Problema clássico das torneiras. Em alguns livros vocês vão encontrar isso como produção versus tempo. Tá? Então, a gente diz que é um problema clássico das torneiras porque ele inicialmente foi enunciado como torneiras enchendo um determinado tanque. Mas a gente pode esticar esse problema clássico das torneiras como um probleminha de produção versus tempo, que se baseia mais ou menos no seguinte. Isso aí é o clássico, né? Então, lendo isso aí clássico, seria assim, né? Se uma torneira enche um tanque sozinha em T horas e a outra enche... Aqui não é T... Não, aqui é X, tá? Corrige aí. Corrige. Tá até errado, nem tinha visto. Corrige aí no material, vou corrigir aqui de todo jeito. Deixa eu corrigir aqui. Nem tinha visto esse erro. Se uma torneira enche um tanque sozinha, hein? Apaga esse T. Quem imprimiu aí, quem gosta de imprimir, apaga esse T. Certo? E coloca aí um X. Tá massa? Então diz assim. Se uma torneira enche um tanque sozinho em X horas e outra torneira enche o mesmo tanque em Y horas, se as duas estiverem abertas ao mesmo tempo, elas vão encher o mesmo tanque, se abrindo as duas ao mesmo tempo, num tempo x vezes y sobre x mais y. Clebinho, tu vai destacar isso daí? Não, não vou destacar isso. Por quê? Porque é algo que eu não sei se vocês gravam, né? Eu, por exemplo, não gosto de gravar muito isso daí, não. Então, eu prefiro que a gente entenda bem direitinho como isso funciona, tá? Existe essa maliciazinha, mas se alguém tiver cabeça na hora, pode até usar, que é o produto dividido pela soma, mas, enfim, vamos aprender como é que faz, e se vocês, mesmo aprendendo, souberem fazer isso, vocês usam. O grande segredo de trabalhar com esse problema das torneiras e a ideia de produção versus tempo, eu vou colocar aqui uma dica, certo? Ó, uma dica que eu vou olhar. Essa formulazinha eu vou evitar. Para mim, por que tu estás colocando se tu vai evitar? Porque eu preciso ser justo e colocar com vocês tudo, né? Todas as maneiras de pensar. Mas a gente vai aprender como é que faz isso daí. Sem usar essa fórmula. Sabe por quê? Porque imagina se uma questão, no lugar dele colocar duas torneiras, ele dizer que são três torneiras enchendo. Essa fórmula já não vale. Se no lugar de colocar duas torneiras enchendo, eu falar que tem uma torneira enchendo e uma torneira embaixo esvaziando, essa fórmula já não vale. Então, como essa fórmula só vai valer exclusivamente se você tiver duas torneiras enchendo, vocês sabem como é que eu sou. Não vou deixar vocês pensando só nisso. A gente precisa entender, tá? Então, a dica, e vocês vão entender mais essa dica lá na frente quando eu começar a resolver as questões. Dica. Observe o quanto cada torneira, enche em uma unidade de tempo. Essa é a dica. Observe o quanto cada torneira vai encher em uma unidade de tempo. Ou seja, se eu digo que uma torneira enche em 3 horas um tanque, se uma torneira enche um tanque em 3 horas, entenda, em uma hora, se a torneira enche o tanque em 3 horas, em uma hora ela vai encher um terço desse tanque. Se a torneira enche o tanque em 5 horas, em uma hora ela vai encher um quinto desse tanque. Se uma torneira esvazia um tanque em 4 minutos, em cada minuto ela esvazia um quarto desse tanque.
E isso, gente, que a gente chama de problema clássico das torneiras, eu coloquei produção versus tempo, porque isso pode se esticar. Por exemplo, se eu digo assim, uma pessoa, vamos botar uma máquina de Xerox, imprime sozinha 60 Xerox em uma hora. Uma segunda máquina de Xerox imprime 60 Xerox em 3 horas. Se eu botar as duas para funcionar ao mesmo tempo, em quantas horas elas imprimiriam essas 60 folhas? Então você vai pensar, bom, se uma máquina de Xerox imprime essas folhas em 2 horas, então em cada hora ela imprimiria metade das folhas. Se uma máquina de Xerox imprime essas folhas em 6 horas, em uma hora ela iria imprimir um sexto dessas folhas. Então é sempre olhar o quanto cada torneira, cada pessoa, cada máquina vai produzir nesse tempo. Por isso que a gente chama produção versus tempo. Beleza? Bom, e finalmente a história de regra de três composta. Cadê? Apagou? Regra de três composta, que nada mais é do que uma regra de três, deixa eu destacar aqui, a regra de três composta, nada mais é do que um método prático, né? Regra de três, com mais de duas grandezas. E aí, qual o procedimento? É aquele mesmo procedimento que eu fiz lá na ideia do muro. Bota as grandezas, toma como referência que tem um valor desconhecido e compara cada uma com ela. Pis, 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 acabou a história. Massa? Tranquilo isso ou não, pessoal? De boa, de boa, de boa? Vamos lá resolver alguns probleminhas disso? Agora tem regra de três, que ela não é tão direta assim, não. Tem regra de três que exige um bocadinho da cuca da gente. Tá massa? Vamos lá, vamos embora. Questão 26. Presta atenção. Um homem faz certo trabalho em 3 horas. Se ele trabalhasse com uma mulher, os dois fariam um serviço em 2 horas e 15 minutos. Quanto tempo a mulher demoraria se estivesse só? Fabinho, isso é a mesma coisa das torneiras? É, mas vamos tentar entender como é que a gente vai fazer? Vamos lá? Preste atenção. Se não entender, você me diz aí. Esse é o famoso probleminha das torneiras ou de produção versus tempo, como vocês queiram chamar. Agora, primeiro detalhe. Um tempo está em hora e outro tem hora e minuto. Vamos botar tudo em minuto, né, gente? Porque botar tudo em hora também. Se você se ligar que 15 minutos é um quarto de hora, ou seja, 0,25 hora, pode botar em hora também. Eu boto em hora, eu boto em minuto. Eu acho que é melhor em minuto porque você evita número decimal. Mas vem comigo. Um homem fez certo trabalho em 3 horas. Então, vem para cá. Um homem, vou botar assim, o homem, ele faz o trabalho em 60 minutos, ou 180 minutos. Certo? Então, ele faz em 180 minutos. Se liga daí. Bom, se um homem ele faz certo trabalho em 180 minutos, qual foi a dica que eu dei para vocês? Olhem o quanto cada um desses caras ele vai fazer, esse cara vai fazer em uma unidade de tempo. Eu joguei tudo para minuto, então tenho que observar o que ele vai fazer em um minuto. Então acompanha comigo. Se o homem faz aquele serviço em 180 minutos, então acompanha comigo. Em um minuto, ele fará, olha lá, se o cara faz o serviço todinho em 180 minutos, isso significa que em um minuto ele fará 1/180 avos da tarefa, do trabalho, né? Do trabalho, certo?
Então, percebendo, se ele faz o trabalho todinho em 180 minutos, então em 1 minuto ele vai fazer uns 180 avos. Isso. Jogar em minutos fica melhor por causa da... para evitar decimal. Mas fica de boa também se você quiser fazer em hora. Tá claro até aí? O homem, em 1 minuto, ele fará uns 180 avos do trabalho. Bom, a mulher, ela faz em quanto tempo? Não sei. É justamente o que eu quero descobrir. Isso, obviamente, sozinho, né? O homem sozinho faz em 180 minutos. Vamos ver a mulher sozinha. Ó, se o homem faz em 180 minutos, vamos dizer que a mulher sozinha, ela vai fazer o serviço em X minutos. Tá? Então, imagine que a mulher faça o serviço sozinha em X minutos. Se ela vai fazer o serviço sozinha em X minutos, então em 1 minuto ela fará que fração desse trabalho? Só você raciocinar assim. Se ela fosse fazer o trabalho sozinha em 100 minutos, em cada minuto ela faria um centésimo. Se ela fosse fazer o trabalho todo em 50 minutos, em cada minuto ela faria uns 50 avos. Então, se a mulher vai fazer o serviço todo em 1 minuto, em X minutos, em cada minuto ela fará 1/X do trabalho. Vocês concordam comigo? E aí, quando eu olho a quantidade de trabalho que o homem faz e que a mulher faz, eu consigo agora fazer essa junção. Percebe? Vamos ver. Ó, se ele trabalhasse com a mulher, os dois fariam serviço nesse tempo. Então, vamos colocar aqui, os dois juntos. Vamos lá? Os dois juntos fariam em quanto tempo? Deixa eu colocar aqui. Os dois juntos. O que é que a questão está falando sobre os dois juntos? Vamos. O que a questão diz? Os dois juntos, eles fariam o serviço em 2 horas e 15 minutos. Então, os dois juntos, eles fazem em quanto tempo, gente? 60, 120, 135, né? Em 135 minutos. Vocês estão acompanhando isso daí? Então, os dois juntos fazem o serviço em 135 minutos. Isso significa que em 1 minuto, juntos, em 1 minuto, eles fazem o quê? Se fazem o serviço todo em 135 minutos, em 1 minuto eles vão fazer 1/135 avos do trabalho. Tá claro até aí? Isso é o que os dois juntos iriam fazer. Então, os dois juntos, em cada minuto, eles fazem isso. E agora que vem, como é que você vai juntar isso daí? Acompanha comigo. O homem sozinho, em 1 minuto, ele faz isso aqui do trabalho. Isso é a quantidade de trabalho que ele faz em 1 minuto. Ó, isso aqui tudinho é a quantidade de trabalho que a mulher sozinha faz em 1 minuto. E isso aqui é a quantidade de trabalho que os dois juntos vão fazer em 1 minuto. Só que se eu estou falando de quantidade de trabalho, gente, eu posso juntar isso daí numa coisa só. Por quê? Quantidade de trabalho seria mais ou menos o seguinte. Imagine que esse trabalho fosse corrigir provas. Se um homem corrige em 1 minuto tantas provas e a mulher corrige tantas provas em 1 minuto, então a quantidade de provas que os dois corrigem juntos está aqui. Ou, imagine que isso aqui fosse, sei lá, lavar prato. Se o homem lava essa quantidade de pratos em 1 minuto e a mulher lava essa quantidade de pratos em 1 minuto, os dois juntos lavariam essa quantidade de trabalho. Logo, o que é que eu posso escrever? Vamos lá. A quantidade de trabalho que o homem faz em 1 minuto
mais a quantidade de trabalho que a mulher faz em um minuto, vai dar exatamente igual à quantidade de trabalho que os dois fazem em um minuto. E esse é o procedimento para a gente desenvolver esse famosíssimo problema das torneiras. Ficou claro, galerinha? Bom, eu fiz bem devagarinho, né? Explicando bem devagarinho, passo a passo para vocês, mas depois vocês podem fazer isso mais rápido, né? Tá massa? Então, esse é o grande problema das torneiras, produção versus tempo, como vocês queiram chamar. Para mim, o que eu vou fazer agora? Tirar o MMC, né? MMC de 180 e 135. Bem, como é que eu vou fazer fácil isso aqui? 135 vezes 2 é 270, que ainda não dá. Mas se eu dobrar isso, 540 dá, né? Então, MMC vai ser 540x. E se eu tirar o mínimo para a equação toda, depois ele desaparece. Não é isso? Vamos lá. 540x dividido por 180 dá 3x. 3x vezes 1, 3x. Mais 540x por 1 dá 540 vezes 1, 540. 540x por 135 dá quanto? 540 por 135, me ajuda aí, gente. Dá 4, né? Então fica 4x vezes 1, 4x. Beleza? Mínimo foi para a equação toda, tchau para ele. Vocês estão compreendendo, gente? Hein? Sim ou não? Daí o que é que vai acontecer agora? Bora lá. Aí o que é que eu faço? Cortou o mínimo, isso vai ficar quanto? 3x mais 540 igual a 4x. E aí a gente já vai descobrir direto, certo? Já vai descobrir direto que o x vai dar quanto, pessoal? X vai ser igual a 540 minutos, certo? Esse é justamente o tempo. Esse é justamente o tempo que a mulher vai levar para fazer o serviço sozinho. Só que eu quero em horas, né? Então teria quantas horas isso daí? 540 por 60 vai dar exatamente 9 horas. Tá joia? Então ficariam 9 horas a mulher fazendo esse serviço sozinha. Alguma dúvida nessa questão 28? Tem? Vamos lá para a questão 27. Vamos embora, questão 27. Vamos seguir? Alguma pergunta nisso daí, pessoal? Vamos embora adiante? Beleza. Acharam muito difícil essa daí? Tranquilo? Vamos lá. Questão 27. Questão 27 vai ser um probleminha que é bom da prova da UPE, esse daí. Esse é um bom da prova da UPE. Certo? Kleber, no SSA3 pode cair isso? Pode, gente. SSA3 tem um programa, mas eu já vi acontecer de tudo lá no SSA3. Então, diz o seguinte aí, SSA3. Vamos. Rivaldo e alguns amigos, certo? Rivaldo e alguns amigos estão entretidos a cavar buracos idênticos. Sempre que ele faz a equipe com Edmundo, cava um buraco em 4 dias. Quando o Rivaldo faz a equipe com Dunga, cava um buraco em 3 dias. Sempre que Edmundo faz equipe com Dunga, consegue cavar um buraco em 2 dias. Quantos dias serão necessários a Rivaldo para cavar o buraco sozinho? Vamos lá? Esse tipo de sisteminha, como eu disse, que é comum na prova da UPE, muita gente às vezes se perde nele. Vamos ver o que vai fazer? Tem que ir devagarinho. Esse é um probleminha de produção versus tempo. Só que agora está com sisteminha. Então vamos fazer o seguinte. Eles vão cavar buracos idênticos e aí está falando sobre Edmundo, Rivaldo e Duca. Vamos fazer o seguinte. Vamos supor que Rivaldo, cada um sozinhos, sozinhos,
Vamos escrever aí, sozinhos. Rivaldo, vamos supor que sozinhos. Rivaldo cava esse buraco em X dias. Vem aí comigo. Rivaldo vai cavar o buraco em X dias. Quem é o outro aí? Edmundo. Edmundo vai cavar esse buraco em Y dias. E quem é o outro? Dunga, né? E Dunga vai cavar esse buraco em Z dias. Então, imagine que isso aí aconteça, tá? Rivaldo vai cavar o buraco em X dias, Edmundo em Y dias e Dunga em Z dias. Tranquilo? Aí, se Rivaldo cava o buraco em X dias, Edmundo cava o buraco em Y dias e Dunga cava o buraco em Z dias, isso significa que em um dia, Rivaldo cava quanto, gente? Quanto é que Rivaldo vai cavar em um dia? Se ele cava o buraco todinho em X dias, em um dia ele cava 1 sobre X do buraco. Em um dia, Edmundo cava 1 sobre Y do buraco. E em um dia, Dunga cava 1 sobre Z do buraco. Até aí de boa? Tranquilo? Aí vamos ver o que acontece agora. Vamos pegar pedacinho por pedacinho para a gente sair montando isso daí. Ó, sempre que ele faz equipe com Edmundo, ele quem? Rivaldo. Sempre que Rivaldo faz equipe com Edmundo, eles cavam um buraco em 4 dias. Então, preste atenção. Rivaldo, junto com Edmundo, eles cavam um buraco em 4 dias. Vê que não é fácil esse tipo de questão. Já está no nível pesado. Então, Rivaldo junto com Edmundo, eles cavam um buraco em 4 dias. Isso significa que esses dois carinhas juntos, Rivaldo com Edmundo juntos, em um dia eles cavariam que fração do buraco? Me ajuda aí, pessoal. Me ajuda aí. Se você está vendo que Rivaldo com Edmundo cavam o buraco todinho em 4 dias, isso significa que em um dia, o que Rivaldo junto com Edmundo vai cavar tem que ser 1/4 do buraco. Isso me leva aqui. Presta atenção. O que Rivaldo vai cavar em um dia? O que Rivaldo vai cavar em um dia é 1 sobre X do buraco. Beleza? Então, 1 sobre X do buraco é a quantidade de buraco que Rivaldo cava em um dia, mais 1 sobre Y, que é a quantidade de buraco que Edmundo cava em um dia, mais o que Rivaldo cava em um dia, juntando com o que Edmundo cava em um dia, isso vai dar exatamente 1/4 do buraco, porque eles juntos cavariam o buraco todinho em 4 dias. Se eles juntos cavam o buraco todinho em 4 dias, isso significa que em um dia os dois juntos vão cavar 1/4 do buraco. Joia? Depois, quando o Rivaldo juntar com Dunga, eles vão cavar o buraco em 3 dias. Rivaldo com Dunga. Então vamos lá. Quanto o Rivaldo cava em um dia? 1 sobre X do buraco. Então, Rivaldo em um dia, 1 sobre X do buraco. Mais Dunga em um dia. Dunga em um dia, 1 sobre Z do buraco. Mas o que Rivaldo cavar em um dia, juntando com o que Dunga cava em um dia, se eles cavam um buraco todo em 3 dias, eles cavam juntos em um dia 1/3 do buraco. E, finalmente, sempre que Edmundo faz com Dunga, então o que Edmundo cava em um dia é 1 sobre Y, o que Dunga cava em um dia é 1 sobre Z, eles juntos cavariam um buraco em 2 dias. Então, o que eles fazem em um dia é metade do buraco. E aí você tem um sisteminha. E aí quer saber quantos dias necessários a Rivaldo para cavar sozinho um buraco? Eu quero saber o valor de X. Então, como eu disse para vocês, não é fácil.
Você pensar, Clebinho, é só inverter aqui essas frações? Claro que não, né, gente? Tem uma soma aqui no meio. Nada de pensar somente em inverter essas equações, pelo amor de Deus. Beleza? Beleza, beleza, beleza? Como resolver esse sisteminha? Eu já resolvi aqui um sistema parecido com esse. Vê como é que eu vou resolver esse sistema. Preste atenção. Pode fazer por substituição. Pode fazer uma troca de variável, por exemplo, chamar 1 sobre x de A, 1 sobre y de B e 1 sobre z de C. Eu vou mostrar uma estratégia bem legalzinha para vocês. Ver como é que eu vou fazer. Aí ver se vocês concordam aqui comigo. Vejam que do lado de esquerdo das igualdades, eu tenho 1 sobre x, 1 sobre x, 1 sobre y, 1 sobre y, 1 sobre z, 1 sobre z. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou somar as três equações. Se você soma as três equações lado a lado, lembrando que vocês podem fazer esse sisteminha de várias formas. Mas se eu somar lado a lado, vê como fica. Lado esquerdo, vai, acompanha comigo. Se eu somar o lado esquerdo, eu ficaria com o quê, gente? Somando o lado esquerdo. 1 sobre x mais 1 sobre x. Eu ficaria com 2 vezes 1 sobre x. Mais 1 sobre y com 1 sobre y. Eu ficaria com 2 vezes 1 sobre y. 1 sobre z com 1 sobre z, eu ficaria com 2 vezes 1 sobre z. E isso teria que dar exatamente igual a quem? Isso mais isso tem que ser exatamente igual a 1/4 mais 1/3 mais 1/2. Tá joia até aí? Beleza? Aí agora, do meu lado esquerdo, eu posso colocar o 2 em evidência. Se eu colocar 2 em evidência do lado esquerdo, sobra quem, gente? Sobra 1 sobre x mais 1 sobre y mais 1 sobre z igual a 1/4 mais 1/3 mais 1/2. O MMC entre 4 e 3 dá 12. 4, 3 e 2, né? 12 por 4, 3 vezes 1, 3. 12 por 3, 4 vezes 1, 4. 12 por 2 dá 6 vezes 1, 6. Joia? Agora, presta bem atenção. Presta bem atenção. Eu quero descobrir o valor de quem, gente? Bora. Eu quero descobrir o valor de Rivaldo, né? Quero descobrir o valor de X. Quantos dias serão necessários para Rivaldo casar sozinho? Então, eu quero X. Se eu quero X, me ajuda numa coisa. Eu sei quanto equivale 1 sobre Y mais 1 sobre Z, não sei? Sei ou não sei? Olha aqui, ó. 1 sobre Y mais 1 sobre Z vale exatamente 1 sobre 2. Então, você vai colocar aqui para não misturar vocês. 1 sobre y mais 1 sobre z vale 1 sobre 2. Então, como é que ficaria a minha expressão? Ficaria 2 vezes 1 sobre x mais quanto é 1 sobre y mais 1 sobre z? 1 sobre y mais 1 sobre z dá 1 sobre 2. E isso vai ficar igual a 13 sobre 12. E aqui eu vou conseguir descobrir qual é o valor desse x. Vamos ver como é que ficaria para a gente descobrir esse x? Vamos lá? Vocês concordam que esse 2 aqui multiplicando pode descer para cá subtraindo? Ou multiplicando. Eita! Se esse 2 multiplicando pode vir para o lado de cá dividindo, não pode? Ou, em outras palavras, dividindo vem aqui para baixo com esse 12. Então, ficaria 1 sobre x mais 1 sobre 2. Está 13 sobre 12, mas esse 2 veio aqui para baixo. Então, fica 13 sobre 24. E aí eu vou tirar o MMC, né? De tudo que vai dar 24x. Não é isso? Todo mundo acompanhando?
Tipo de questão na UPE, muita gente erra e vocês não vão errar se acontecer, né? 24x por x vai ficar 24 vezes 1, 24. 24x por 2 dá 12x vezes 1, 12x. 24x por 24 dá x vezes 13, 13x. Mínimo foi para... Tá isso? 24, 13x. Mínimo foi para a equação toda, ele desaparece. Então, eu fico com 24 mais 12x igual a 13x. E vai dar x igual a 24 dias. Então, isso significa que Rivaldo sozinho faz em 24 dias, que estaria lá na letrinha A. Vejam que matemática básica não é algo toda vez simples, não, né, gente? Tem questões, às vezes, bem difíceis, né? Eu estou recebendo alguns feedbacks de vocês mesmo da semana, durante a semana. Tem gente que não me deu feedback ainda, mas muita gente já me deu feedback. Kleber, tá massa, estou gostando. Alguém me disse, daí, de vocês que estão assistindo aí, dizendo, Kleber, a aula, mesmo sendo online, não foi o que me disseram, deixa eu ler aqui no. Quem me disse, não vou dizer quem foi, né? Quem quiser se identificar, se identifique. De Kleber, aqui. A aula da gente do presencial, tu consegue fazer como se online, como pudesse fazer como se fosse presencial. Esse foi arretado, quem falou isso daí. Gostei. E ele disseram assim, é melhor do que ficar no híbrido, né? Porque no híbrido fica a gente tem que dar atenção à galera da sala e à galera do computador, né? Aqui eu dou atenção 100% a você, né? Bom, mas vamos lá. Próxima questão. Não dizendo aí se vocês acham isso mesmo. Uma pessoa que me disse. E estava sentindo bem legal essa aula. Vamos lá para a próxima? Vamos lá que a gente vai terminar essa fichinha 3 hoje. Está bem no finalzinho. Posso passar, né, pessoal? E outra coisa, quem for fazendo transferências para minha conta, por favor, mande o comprovante, gente, que dá um trabalho para tentar adivinhar quem foi que mandou o do mês. Tem muita gente aqui que já pagou tudo, né? Mas quem está pagando aí por mês, lembrem-se de mandar o comprovante, por favor, para não me perder todinho, tá? Me ajuda, ajuda aí. Vamos lá, fazer probleminhas agora de regra de 3. Ou de torneira, tá? Uma torneira enche o tanque em 3 horas e a outra esvazia em 4 horas. Aberta as duas ao mesmo tempo, né? Quanto tempo o tanque ficará cheio? Aí, Clebinho, e esvazia? Vai ser muito diferente? Vai não, gente. Se você está trabalhando com esvaziar, é o mesmo raciocínio. Aí, parecido, né? Vamos ver. Se a torneira enche o tanque em 3 horas, então se a torneira enche o tanque em 3 horas, então a primeira torneira vai. Se ela enche o tanque em 3 horas, isso significa que em cada hora ela enche o quê? Vou olhar para a mesma unidade de tempo, tá certo? Se ela enche o tanque em 3 horas, em 1 hora, ela enche quanto? Em 1 hora, ela enche 1/3 do tanque. Em 1 hora, ela enche 1/3 do tanque. Joia? Segunda torneira. Vamos lá. Segunda torneira. A segunda torneira. Deixa eu ver aqui. Quem foi que mandou? Massa. O depoimento aqui, show de bola. Vamos seguir. A segunda torneira, obrigado pelo carinho, meu querido. Segunda torneira. A segunda torneira esvazia o tanque em 4 horas. Se a segunda torneira esvazia o tanque em 4 horas, em 1 hora, o que é que ela faz, gente? Em 1 hora, vai, me diz? Se ela esvazia o tanque em 4 horas, em 1 hora, ela esvazia 1/4 do tanque. Concordam comigo ou não? Se tiver alguma dúvida, diga aí, galerinha. Então, abriu a primeira torneira. Em cada hora, ela enche 1/3 do tanque.
Abriu a segunda torneira, em cada hora ela esvazia um quarto do tanque. Agora, se eu abro as duas torneiras, uma em cima e uma embaixo, para esvaziar. Então, vamos lá. As duas juntas. As duas juntas. Em uma hora, o que é que as duas juntas elas fazem em uma hora? Vai. Em uma hora, elas enchem quanto? Cuidado agora, cuidado agora. Em uma hora, a primeira enche um terço. A segunda está esvaziando um quarto. Então, se uma está enchendo um terço e a outra está esvaziando a quarta parte do tanque, entendam isso bem direitinho, em uma hora elas juntas vão encher. Então, uma derrama um terço e a outra tira um quarto. Percebe? Então, em uma hora, as duas juntas, uma despeja um terço e a outra tira um quarto. Então, em uma hora, elas enchem um terço menos um quarto do tanque. Entenderam? Então, aí, se você não grava aquelas formulazinhas, beleza? De soma, multiplica pela. Aprende, criatura, aprende, que não tem mistério, não. Vocês perceberam, estão sentindo uma questão que você olha o quanto ela faz em um intervalo de tempo. Aí vê, o que é que acontece agora? Essas duas juntas, em uma hora, vão encher quanto? Quanto é que dessa continha aí? Um terço menos um quarto. Isso aqui vai dar um mínimo da 12. 12 por 3, 4. 12 por 4, 3. Então, isso dá 1/12 do tanque. E agora é só fazer uma regrinha de 3 bem simples, né? Em uma hora, enche 1/12 do tanque. Em quantas horas enche um tanque inteiro? Um tanque inteiro seria 12 avos. Se bem que daqui já pode concluir, né, gente? Se em uma hora ela enche 1/12 do tanque, então, resposta da gente, deixa eu botar aqui de outra cor. Qual seria a nossa resposta? Se em uma hora ela enche 1/12 do tanque, as duas juntas enchem não, porque a outra não enche, a outra vai esvaziar. Vamos botar assim, as duas juntas deixam o tanque cheio, em quanto tempo, gente? Se elas juntas enchem em uma hora 1/12 do tanque, então as duas juntas deixam o tanque cheio em 12 horas. Tá claro? Estaria lá na letrinha D. De boa? De boa. Produção versus tempo, galerinha. Tudo certo? Vamos embora adiante? Próxima? Cadê o legalzinho aí de vocês? Vamos adiante? Podemos seguir. Vamos lá adiante. Obrigado, meu querido, pelo carinho aqui da mensagem. Gostei bastante. Valeu. Esse retorno de vocês é muito bom, que aí a gente vai ajustando as coisas, né? Ano passado, um ano que a gente estava aprendendo muito, né? Online. Esse ano a gente já está mais acostumado, né? E vai ser pelo jeito que vai, né? Mais um ano aí a gente online, né? Questão 28. Vamos ver se a gente faz. Vou tentar fazer um pouquinho mais rápido. Se vocês não entenderem, vocês me digam aí. Ó, uma torneira enche um tanque em 12 minutos, enquanto uma segunda torneira gasta 18 minutos para encher o mesmo tanque.
Com o tanque inicialmente vazio, abre-se a torneira durante X minutos. Ao fim desse tempo, fecha-se a torneira e abre-se a segunda, a qual termina de encher o tanque em X mais 3 minutos. Qual o tempo gasto para encher o tanque? Essa ficou um pouquinho mais emocionante, né? Vamos lá. Primeira torneira. Primeira torneira. Uma torneira enche o tanque em 12 minutos. Em um minuto, ela enche quanto? Ela enche 1/12 do tanque. Estou fazendo agora já um pouco mais compactado. Segunda torneira. Vem comigo. Segunda torneira. Segunda torneira enche o tanque. Cadê a segunda torneira? Gasta 18 minutos para encher o mesmo tanque. Então, isso significa que em um minuto ela vai encher quanto? 1/18 do tanque. Massa? Com o tanque inicialmente vazio, abre-se a primeira torneira durante X minutos. Atenção. Com o tanque inicialmente vazio, a primeira torneira passa X minutos. Então, olha só, primeira torneira ainda. A primeira torneira, vê, em um minuto, me ajuda aí. A primeira torneira, em um minuto, ela enche 1/12 do tanque. Tá claro? Se ela, em um minuto, enche 1/12 do tanque, durante X minutos, ó, em X minutos, ela vai encher o quê, pessoal? Me ajuda aí. Se em um minuto ela está enchendo 1/12 do tanque, se eu deixo essa torneira aberta durante X minutos, vai, pensa comigo. Se ela tivesse 2 minutos, ela encheria 2 vezes 1/12. Se ela tivesse 3 minutos, 3 vezes 1/12. Se ela está aberta X minutos, ela enche quantos? X/12 do tanque. Tá claro, gente? Então, se a primeira torneira ela ficar aberta durante X minutos, ela vai encher X/12 do tanque. Vamos lá. Ao fim desse tempo, fecha-se a torneira. Abre-se a segunda, a qual termina de encher o tanque em X mais 3 minutos. Então, vem para a segunda torneira. Essa segunda torneira, em um minuto, ela vai encher 1/18 do tanque. Isso significa que em X mais 3 minutos, ela enche quanto? Vai, o mesmo raciocínio. Se em um minuto ela enche 1/18 do tanque, em X mais 3 minutos, ela vai encher X mais 3 vezes 1/18. Concorda ou não? 1 minuto, 1/18. 2 minutos, 2 vezes 18. 3 minutos, 3 vezes 18. Em X mais 3 minutos, ela vai encher X mais 3 18 do tanque. Tá claro? E ainda gastamos assim, né? A qual termina de encher. Então, vem aqui comigo. O que a primeira torneira derramou aqui nesse tempo, mais o que a segunda torneira derramou aqui nesse tempo, dá o tanque cheinho. E o tanque cheinho é um inteiro do tanque, né? O 100% do tanque, é 100 sobre 100, é um inteiro. Então, vamos ver o que a gente vai concluir com isso daqui. Então, vamos lá. Logo, o que é que eu posso concluir? Vai. A quantidade de água que a primeira torneira derramou nesse tempo, que foi X sobre 12, lembre-se que isso daqui é uma fração do tanque, é uma quantidade de água. Então, o que a primeira torneira derramou no tanque naquele tempo, X/12, mais o que a segunda torneira derramou no tanque, encheu exatamente o tanque. Então, completou 100% do tanque. Isso deu igual a 1 inteiro. Tá? Então, é porque 1. 1 porque é 100%, porque é 12/12, porque é 1 inteiro. Beleza? Então, eu tenho a conclusão de que o que a primeira torneira derramou naquele tempo, mais o que a segunda torneira derramou naquele tempo,
completa o tanque, ou seja, dá um inteiro desse tanque. E aí a questão quer saber quanto tempo para encher o tanque, mas aqui eu posso descobrir logo o meu X, não é isso? Vamos descobrir o X? MMC entre 12 e 18, 36, né? 36 por 12 dá 3, 3 vezes X, 3x. 36 por 18 dá 2, então 2 vezes X mais 3, não é isso? 2 vezes X mais 3. 36 por 1, 36 vezes 1, 36. MMC por dois lados, tchau para ele. Desenvolvendo isso daqui, vai ficar 3x, 2x, mais 6 igual a 36. Ficando com 5x igual a 30. E dá x igual a 6. Certo? X igual a 6 minutos. Mas isso não é resposta não, tá? Vamos lá atrás da resposta? Todo mundo entendeu essa montagenzinha daí? A gente já está com questão aí de proporcionalidade, que não é fácil não, tá, gente? Isso já é questão nível pesado. Então, vamos lá para a resposta. Qual foi a pergunta aí da questão? Qual foi o tempo gasto para encher o tanque? Então, vamos lá. Tempo total. Tempo total. Tempo gasto para encher o tanque. Vai. A primeira torneira gastou quanto tempo? X. A segunda torneira gastou quanto tempo para terminar? X mais 3. Então, foram X minutos que a primeira torneira ficou enchendo, mais X mais 3 minutos que a segunda torneira ficou enchendo. Beleza até aí? E aí, esse tempo dá quanto? 6, 12. Eita, 6 e 6, 12 com 3. 15 minutinhos para que elas encham o tanque, tá? Questão pesada, questão mais difícil. Beleza? Alguma pergunta nessa questão, pessoal? Tudo certo? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Vamos para a próxima? Podemos ir? Olha lá minha canequinha, gostaram? Oxe, 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 oxe. Vamos para a próxima. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Beleza, 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 beleza. Vamos lá adiante. Questão 31. Eu vou deixar para vocês fazerem essa 31, tá? Que é igualzinha a essa outra que a gente... Essa não, é igualzinha do buraco. Certo? Igual do buraco, essa 31. Vamos para 32. Questão 32. 31 vocês fazem igualzinha lá do buraco. Certo? Lembrando, galerinha, falei no começo da aula, mas para quem chegou depois, vocês têm uma quantidade de questões muito grandes, certo? E nessa ficha 3 e na ficha 4, tem muitas questões, tudo que é matemática básica. Essa questão, por exemplo, essa ficha aqui 3, por exemplo, a partir da questão 36, vocês vão ter questões de revisão, tudo de matemática básica. Lembrando que vocês têm aquela apostilazinha que eu mandei para vocês de 150 questões para ir fazendo aos pouquinhos de todos os assuntos. Vamos lá, questão de regra de 3 composta. Vamos lá. Um banco, danou-se já, tá tarde já. 4 caixas atenderam 450 clientes durante um expediente de 6 horas. Em média, quanto tempo gastou um caixa para atender cada cliente? Tradicional, não é isso? Regrinha de 3. Vamos lá, quais são as grandezas? Caixas. Quem mais? Clientes. E quem mais? Horas. Caixas, clientes, horas. Qual é a primeira informação que a gente tem? 4 caixas atenderam 450 clientes durante um expediente de 6 horas. Aí vem agora a pergunta. Em média, quanto tempo, vou botar aqui X, gastou um caixa
um caixa para atender cada cliente, para atender um cliente. Acho que essa primeira partezinha não tem mistério não, né? Você botar as grandezas aí organizadas em linhas e colunas. Massa? Depois disso, a gente vai discutir agora se as grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Ok? Começa quem como referência? Como referência, a gente vai ter justamente onde tem o xizinho, né? Lebinho coloca para cima ou para baixo, para onde quiser. Vou colocar para cima agora. Poderia colocar para baixo? Poderia, né, gente? Pode colocar para onde quiser. E agora eu vou comparar cada grandeza com esse aí de horas. Vamos lá. Vamos começar. Caixa com horas. Lembre-se, as grandezas devem ser comparadas cada uma com cada uma. Cada uma com a que tem um X. Caixa com horas, clientes com horas. Se tivesse outras, tudo com horas. Horas é um referencial. Então, vem aqui comigo. Como é que vai ser o pensamento da gente para resolver isso daí? Vamos lá? Então, a cabeça da gente pensa assim. Bom, 4 caixas levam 6 horas para atender os clientes. 4 caixas levam 6 horas. Se eu tivesse mais caixas disponível, eu levaria mais horas ou menos horas para atender os clientes? 4 caixas atendem 6 horas. Se eu tivesse mais caixas, levaria menos horas para atender. Ou poderia pensar assim, né, também. 4 caixas, 6 horas. Se eu tenho menos caixas, eu levaria mais tempo. Então, caixas e horas, quando um aumenta, o outro diminui. Portanto, são grandezas inversamente proporcionais. E se aqui em horas meu referencial está setinha para cima, em caixa eu coloco no sentido contrário. E agora, vou comparar clientes, sempre com a grandeza que eu quero descobrir. Então, vou comparar cliente com hora. Nada de comparar cliente com hora. É sempre comparando com a grandeza desconhecida. Então, vou comparar cliente com hora. Vamos lá comparar? Qual é a ideia que a gente vai seguir? Então, tua cabeça pensa como? Bom, 450 clientes são atendidos em 6 horas. Se eu tiver mais clientes para serem atendidos, a gente vai levar mais horas ou menos horas, gente? 450 clientes, 6 horas. Mais horas. Mais horas, isso. Quanto mais cliente eu tiver, mais tempo eu vou gastar. E a recíproca também, né? Quanto menos cliente, menos horas eu gasto. Então, clientes e horas são diretamente proporcionais. Então, coloca a setinha no mesmo sentido. Joia até aí? E agora vai montar a equação, né, gente? Como é que a gente monta a equaçãozinha de regra de 3 composta? Vamos relembrar aí. Regra de 3 composta. Começa montando a equação por onde tem o x. Então, vai ficar 6 sobre x igual. E todas as outras grandezas aparecem se multiplicando, invertendo quando tiver que inverter. Beleza? Mas todas as outras aí, eu vou fazer simplesmente a multiplicação entre elas. Então, vamos lá, começar logo com caixas. 4 sobre 1, 1 sobre 4. 1 sobre 4. 4, isso, 1 sobre 4, vezes, e esse outro permanece, né? 4. 450 sobre 1. Massa. Certo? Bom, meio pelos extremos vai ficar 450x igual a 24, né? E aí a gente vai encontrar x igual a 24 sobre 50, 450. É isso? 24 sobre 450. E aí a gente encontra um tempo em horas. Dá para simplificar por 6, né? 24 por 6 fica 4. 450 por 6 me ajuda aí, 75, né? É isso? Por 3, 150 e por 2, 125. Bom, então 4,75 avos de 1 hora. Só que vejam que minhas alternativas estão em minutos.
Como é que eu passo de hora para minuto? Hora para minuto eu vou multiplicar por 60. Então, isso ficaria 240 sobre 75, que dá para simplificar por 15, né? Me ajuda aí, por 15 dá quanto? 240 por 15 dá quanto? Dá 10, 16, né? 16. E 75 por 15 dá 5. Então, 16 quintos de minutos. Agora já está em minutos. Como ele quer em decimal, isso seria 3,2 minutos. Esse seria o tempo gasto para cada caixa atender cada cliente. 3,2 minutos. Beleza, galerinha? Tranquilo essa 32? Alguma pergunta? Ninguém vai regra reta de descomposta não é nem não, né? Kleber, pode ter no SSA? Pode. Mas é mais esperado no Enem, tá? Regrinha de 3 mais esperado no Enem. Vou passar aqui. Vamos ver se dá tempo da gente rabiscar mais um. Passou muito rápido hoje, foi impressão minha. 8h54 já. Um instante. Acho que essa foi uma das aulas online mais rápidas que eu senti passando hoje. Ó, vamos lá mais um. Questão 33. Em um plantão de 4 horas, 5 médicos atendem 40 pacientes. Supondo que os médicos gastam o mesmo tempo para atender um paciente e que o plantão passou a ser de 6 horas, qual o número de médicos necessários para atender 60 pacientes? Então, de novo, bem rapidinho, vamos lá? Horas. Médicos. Horas, médicos e pacientes. Então, o que a questão está dizendo aí? Em um plantão de 4 horas, 5 médicos atendem 40 pacientes. Agora, supondo que os médicos gastam o mesmo tempo para atender um paciente e que o plantão passa a ser de 6 horas, quantos médicos são necessários para atender 60 pacientes? Então, em 6 horas, quantos médicos para atender 60 pacientes? Se você olhar direitinho, essa questão dá para se fazer de cabeça. Dá para se fazer de cabeça essa questão, se você olhar direitinho. Mas vamos montar o algoritmo mesmo, para a gente não esquecer. Mas dá para fazer de cabeça. Olha direitinho, dá para fazer de cabeça. Olha direitinho. Vamos lá. Como é o algoritmo? O algoritmo é como? Coloca a setinha lá onde tem um valor desconhecido. Para cima ou para baixo? Tanto faz. Vou botar aqui para baixo agora. E vou comparar cada grandeza com a grandeza que tem um valor desconhecido, que seriam justamente os médicos. Vamos lá. Horas com médicos. Me ajuda aí. Pensamento da gente. Se 5 médicos atendem os pacientes em 4 horas, 5 médicos atendem os pacientes em 4 horas, se eu tiver mais médicos, eu levo menos horas para atender os pacientes. Ou o contrário, né? Se eu tiver menos médico, eu vou levar mais tempo. Quanto mais médico, menos tempo para atender os pacientes. Então, médico e hora são inversamente proporcionais. Se aqui eu joguei para baixo, aqui continua para cima. Ou aqui vai ser para cima. Massa? E agora, compara o médico com o paciente, né? Assim. E aí, qual é o pensamento que a gente tem que ter? 5 médicos atendem 40 pacientes lá em um determinado tempo. 5 médicos atendem 40 pacientes. Se eu tiver mais médicos, eu atendo mais pacientes. Quanto mais médico, mais pacientes serão atendidos. Quanto menos médicos, menos pacientes serão atendidos. Então, médicos e pacientes são grandezas diretamente proporcionais. Se médico está para baixo, paciente, mesma direção. Massa? E agora a gente vai montar, sempre começando com um valor desconhecido, 5 sobre x igual, e o restante a gente sai multiplicando tudinho.
invertendo se for necessário. Então, vamos lá. 5 sobre x. Ora, inverte ou continua? Inverte. Inverte. E paciente, continua. Show de bola? Olha como ficou fácil isso daí. Ó. 5 sobre x, 240 por 240, né? E daria 5 sobre x igual a 1. E aí daria x igual a 5 metros. Vocês tinham conseguido fazer de cabeça? Tinha aí a galerinha que conseguiu fazer de cabeça? Kleber, qual raciocínio de fazer de cabeça? Vê. O que é que 5 médicos fazem? Atendem 40 pacientes em 4 horas. Se para atender 40 pacientes em 4 horas eu tenho 5 médicos, então se eu vou atender 60 pacientes em 6 horas, são os mesmos 5 médicos. Se fosse para atender 80 pacientes em 8 horas, seriam os mesmos 5 médicos. Tá? Por isso que eu digo que daria para fazer de cabeça essa questãozinha. Ficou claro aí, pessoal? De boa, de boa, de boa? Então, vejam. Com isso daí, a gente conclui essa fichinha 3. Beleza? Fica aí, tem muita questão para vocês fazerem, muitas questões. Vocês têm o gabarito, certo? Vocês têm o gabarito dessa fichinha 3 todinho aí no grupo de vocês, tá certo? Tem todo o gabarito aí no grupinho de vocês, todo ele. Beleza? Deixa eu parar de gravar aqui.